aqui estamos mais uma vez para refletir na palavra do Senhor. A nossa leitura hoje vai nos levar, a entender um pouco mais sobre a oração, o poder que a oração tem. Jesus sabia muito bem disso e por isso nos ensinou a orar. Também abriu uma oportunidade para que eu e você pudéssemos falar diretamente com Deus. A nossa leitura hoje vai nos orientar sobre isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 11 ao versículo 15. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar na casa dela. Vamos parar um pouquinho, pensar no texto, Os discípulos naquele momento, Paulo e os seus companheiros, não imaginavam que estavam aquelas mulheres naquele local. Mas eles saíram à procura de um local onde pudessem orar, encontrasse alguém. E veja como Deus prepara as coisas, Essa mulher estava lá e a Bíblia diz que Deus abriu a sua mente para compreender o que Paulo falava. Gente, com certeza, nós perdemos grandes oportunidades de estar com as pessoas certas, no lugar certo, porque nós não estamos orando. Perdemos grandes oportunidades na nossa vida porque nos mantemos mudos diante do Senhor. E acredito que Paulo deveria ter orado para que chegasse aquele momento ali. E essa pessoa não só os recebeu em sua casa, como quis que eles estivessem hospedados lá com ela. Nos nossos versículos de destaque de hoje diz: sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Você tem orado a Deus pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, pela sua cidade, a comunidade, seu país, enfim, por alguma coisa? Por que você ora? Com tristeza temos de admitir uma tendência de negligenciar a prática da oração nas igrejas. Veja que hoje as pessoas estão buscando mais um culto ou as reuniões mais barulhentas do que mesmo a oração. Se parássemos um pouquinho para entender o poder da oração, estamos falando com o Criador naquele momento. Se fizéssemos uma pesquisa sobre a importância da oração e seus efeitos, creio que só teríamos respostas satisfatórias. Muitos, inclusive, dariam testemunho de bênçãos obtidas através da oração. No entanto, se fosse pesquisado o tempo que cada cristão gasta em oração, receio que a resposta seria deprimentes. Talvez alguns segundos, lá no final do horário, nos últimos segundos da hora de dormir, talvez. De igual modo, a frequência aos cultos de oração tem sido bastante fraca. Eu sou testemunha disso, porque muitas vezes quando vamos ao culto de oração, são poucas pessoas que comparecem ali. As pessoas gostam mesmo de um grande louvor, de um grande momento de satisfação ali daquele momento das músicas, do som. Mas e falar com Deus?
No texto lido, vemos o relato de Paulo e seus companheiros na cidade de Filipos, procurando um local onde se praticasse a oração. Na reunião resultante, Lígia se converte a Cristo. Ela teve sua vida transformada pelo poder do Evangelho e se dedica à obra do Senhor. Alguns anos mais tarde, Paulo escreve aos Filipenses o que lemos nos versículos em destaque, elogiando aqueles cristãos. E o versículo de destaque que nós lemos aqui, em que ele diz: sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, e a todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Observe que a igreja de Filipos, uma boa igreja, começou a partir de um encontro destinado à oração. Isso é realmente extraordinário. Além da oportunidade de compartilharmos nossos desafios e vitórias, pessoas também encontram uma nova vida com Jesus. Criam-se projetos e nascem igrejas, e tudo isso pela oração do Espírito Santo em resposta às nossas orações. E você, como anda a sua vida devocional? Você tem o hábito de orar? Ou é do tipo que até fala bem da oração, mas sempre deixa para depois? Você tem se lembrado de orar pelos outros? Que tal começar uma vida de maior intimidade com Deus por meio da oração? E ainda, o que acha de um pequeno esforço entrar para também participar das reuniões de oração? Amigos, aquele momento de oração que nós temos é um momento muito especial. É quando nós entramos na presença de Deus para falar com Ele. Se você soubesse a importância disso, você, em primeiro lugar, você procuraria falar com Deus antes de tomar qualquer atitude. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Veja lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Nesse mesmo texto de Tiago é citado o profeta Elias, lá no versículo 17 e 18, que ele diz: o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse durante 3 anos e meio, e não choveu sobre a terra. No versículo 18 diz que depois orou outra vez, então choveu e a terra deu a sua colheita. Agora faço uma pergunta para você. Você ora com frequência? O que você fala com Deus em suas orações? Devemos estar atentos a essas coisas, pessoal. O propósito da oração de Elias foi mostrar para aquela nação, para aquele povo, que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, e a Ele, só a Ele, devemos prestar culto, adoração sincera e verdadeira. Hoje nós devemos fazer a mesma coisa, apresentar a Deus os nossos pedidos que vai ajudar a sua igreja a crescer, pedidos que vai nos ajudar na nossa vida espiritual, pedidos que vai nos ajudar a nos fortalecer espiritualmente, pedidos que vai falar com Deus para nos dar uma oportunidade de falar de Jesus para as pessoas que não conhecem. O próprio Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, ele diz: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam a porta e serão abertas para vocês. Porque todo aquele que pede, recebe, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pedir peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Agora a pergunta mais uma vez é: o que eu tenho pedido a Deus? O que eu tenho orado? Qual é o conteúdo da minha oração? Muitas pessoas estão confundindo hoje, pedindo riquezas, pedindo coisas materiais, tantas coisas supérfluas e coisas que vai até atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Veja bem, pessoal, a nossa fé, ela tem que estar baseada no Deus verdadeiro,
no que Deus quer me dar, no que Ele representa para mim. Deus, Ele não quer te colocar em situação difícil, Ele quer te ajudar a ir para a eternidade, a estar com Ele no paraíso. Muitas vezes necessitamos e precisamos de algumas coisas e até pedimos em nossas orações. E muitas vezes a gente não recebe. E muitas vezes não é concedido aquilo para nós. Talvez aquilo iria destruir minha vida espiritual, iria me afastar da presença de Deus. Que tal a gente começar a ter uma fé mais forte, né? E orar a Deus, apresentando nossas vidas, a nossa vida espiritual, da nossa família, da nossa nação que está tão derrubada, com tantos problemas, na nossa sociedade, tão decaída. Que tal a gente começar a pedir e orar a Deus por essas coisas, para fortalecer a nossa vida espiritual, fortalecer a vida daqueles que precisam conhecer Jesus, como aquela senhora Lígia, lá em Filipos, conheceu. Porque se as pessoas conhecessem Jesus como aquela senhora conheceu, o mundo seria diferente, né? As pessoas tinham prazer de louvar a Deus, de abrir a porta das suas casas para que o evangelho entrasse e mudasse as vidas das pessoas que estão morando ali. Mas é necessário orar, é necessário aprender a falar com Deus de verdade e a pedir coisas boas. Jesus nos ensina a orar. Naquele momento em que Ele nos ensinou uma oração tão conhecida, né? Ele nos ensinou a orar porque sabia que depois da sua morte seria aberto uma porta, seria aberto um acesso direto para falar com Deus. E Ele não nos deixou vagando, tateando por aí. Como Jesus é especial, Ele veio a esse mundo, abriu mão de toda a sua glória para sofrer por nós, para nos mostrar: meus irmãos, vocês têm um Pai que ama vocês. Ele está nos céus. Ele criou vocês para que vocês o louvassem, para que vocês vivessem em harmonia com Ele. Então abandone o pecado. Esse é um resumo do que eu falo aqui, das minhas palavras, que acredito que Cristo veio fazer aqui. Veio nos ensinar: abandone o seu pecado, se converta ao Senhor. Venha a mim, você que está pecando, você que está afastado, que eu vou trazer descanso para sua alma. Eu vou te mostrar um novo caminho. E Jesus abriu o caminho. Quando Ele morreu naquela cruz, o véu do santuário se rasgou. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 1 em diante diz: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia a dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Veja bem, Jesus está nos ensinando como devemos nos relacionar com Deus, como devemos conversar com Deus. E lá em Marcos capítulo 15, no versículos 17 e 38 diz: mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Veja bem, quão especial é Jesus. Saberia que iria morrer por nós, mas não nos deixou vagando. Nos ensinou a orar. Quando vocês forem orar, orem dessa forma, porque Jesus sabia que aquele véu iria se rasgar e automaticamente eu e você estaremos diante de Deus para falarmos com Ele. Hoje não há mais impedimento para falarmos com Deus, só o pecado. Então, sabendo disso, livre-se do pecado e se aproxime-se de Deus. Você vai se surpreender o que Deus vai fazer por você. Gente, o véu é um tipo de cortina pesada que separa as duas principais partes do templo dos judeus em Jerusalém. Vários sacerdotes entravam diariamente na primeira parte, o santo lugar, mas somente o sumo sacerdote entrava na segunda parte, o Santo dos Santos. Veja bem a responsabilidade que eu e você tem hoje. Jesus rasgou o véu do santuário,
Hoje nós entramos na presença de Deus, no Santo dos Santos. Livre-se do pecado hoje. Procure conhecer aquilo que desagrada a Deus e abandone rapidamente. Assim, Deus vai ouvir a tua oração. Pois lembre-se que nós lemos aqui agora há pouco, né? O texto em que fala que a oração do justo vale muito. É muito importante. Quando diz lá em Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. E essa cura, amigos, que nós temos que entender é a cura do mal, do pecado. É a cura da imundície, aquilo que faz o meu corpo ter odor do pecado, feder. Porque quando estou no pecado, o mau cheiro não deixa eu me aproximar de Deus, nem as minhas orações serão ouvidas por Ele. Arrependa-se dos seus pecados, conheça a vontade de Deus para a tua vida e comece a orar, como o texto fala, uns pelos outros. Façam orações pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Cabe a nós agora, sabendo disso, começar a orar. Em primeiramente, me apresentar a Deus, a minha vida. Senhor, livra-me de todo pecado, aquilo que tem causado separação entre mim e Ti. Me ajuda a entender a Tua vontade, me ajuda a compreender a Tua vontade para a minha vida. Me ajuda, Pai, a ser um instrumento do Senhor, usado pelo Senhor aqui nessa terra, para que as pessoas possam ver Teu Filho Jesus através de mim. Que Deus abençoe cada um de nós nessa manhã. Foi em Atos 2, vem trazer avivamento, vem. Eu quero tua presença. Vem, minha oração não vai cessar. Ouça, ó Senhor, quando eu clamar. Aviva, eu sou tua